Olá, tudo bem com você? Vamos hoje para mais uma aula do projeto Escola em Casa. Hoje nossa aula conteúdo para o 8º ano. A gente hoje vai resolver exercícios que envolvem polígonos e suas classificações. Meu nome é Luan Felipe, sou professor de matemática da rede pública. Então, vamos iniciar. Primeira questão, exercício 1. Uma das mais importantes competições, de esportes radicais no mundo é o X-Games. Ele acontece em 2 edições por ano, uma no inverno, e outra no verão. O símbolo da competição se consiste em um polígono envolvendo uma circunferência. A nomenclatura deste polígono é... Então, gente, observe aqui que nós temos o símbolozinho, Games. Aqui no centro nós temos um círculozinho, e ele pergunta o seguinte, essa figura vermelha, é um polígono. Mas qual é o nome desse polígono? Antes de a gente responder, deixa eu lembrar para você. Polígono, gente, é uma figura fechada, certo? Que ela é limitada por um conjunto de segmentos de retas, que fecham ela. Ou seja, os lados são segmentos de reta. Então, nós temos aí um polígono. Observe que esse símbolo aqui, ele de fato é um polígono. Por quê? Porque as listras pretas, elas são segmentos de reta. Observa, ó. O ponto final de uma é o ponto inicial da outra. E essa figura aqui, essa figura vermelha, ela é fechada. Então aí nós temos um polígono. Para eu classificar um polígono, eu classifico ele geralmente em relação ao número de lados. Então você lembra, quando tem 3 lados é um triângulo, quando tem 4 lados é um quadrilátero, quando tem 5 lados é um pentágono e assim por diante. Nesse caso aqui, para eu classificar este polígono, eu preciso contar quantos lados ele tem. Então, bora fazer isso. Ó. Aqui, vamos começar daqui, no sentido anti-horário. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu comecei a contar aqui, então acaba aqui. Então, esse polígono aí, ele tem 12 lados. Aí você vai lembrar, quando nós temos 10 lados, é decágono, quando nós temos 12 lados é um decágono, e quando nós temos 12 lados, nós chamamos de dodecágono. Portanto, a resposta aí seria a letra D, pois esse polígono ele possui 12 lados, e consequentemente 12 ângulos internos e assim por diante. Exercício 2. Os símbolos a seguir estão presentes em algumas placas de trânsito. Então nós temos aí, os símbolozinhos aí do lado para você observar. Algumas não são comuns aqui no Acre, mas todas elas fazem alusão ao trânsito. Quantos desses símbolos são formados apenas por polígonos? Então, gente, reforçando, para ser um polígono, nós vamos considerar que a figura ela é fechada, certo? E ela é limitada por segmentos de reta, ou seja, a linha que fecha ela é uma união de segmentos de reta. O ponto final de um é o ponto inicial do outro, e assim por diante. Então, observe o seguinte, ó, observando aqui, gente, qualquer figura que tem alguma parte curva, não vai ser polígono. Então, observa, por exemplo, essa árvorezinha aqui, gente. Não tem como ser um polígono, porque aqui nós temos curvas. Assim como esse símbolozinho aqui também, ó, é um círculo. Um círculo jamais é um polígono, A asa delta aqui também, gente, ó, observa a imagem do rapaz aqui, ó, ela não pode ser um polígono, já que tem curva e assim por diante. Então, quais seriam, as imagens aqui que, de fato, elas representam polígonos? Seria, por exemplo, o símbolo I aqui, o símbolozinho mais da cruz vermelha, É esse símbolozinho aqui, ó. Repare que ele é uma união, de um triângulo com retângulos. Essa cartinha aqui. Então, nesse caso, olha os símbolos aí que representam polígonos, Os 4 que eu citei. Portanto, o número, de imagens aí, de figuras que são poligonais, seria, no caso, 4. Observe que todas elas, gente, são fechadas, certo? E cada uma das partezinhas que compõem elas são polígonos, ou seja, são fechados e limitados por segmentos de reta, ok? Então a resposta correta seria a letra B. Exercício 3.
A cafeína, uma substância encontrada em diversas plantas, atua como pesticida natural, protegendo-as de insetos. Presente no chocolate e no café, a cafeína causa sensação de alerta, bem-estar e diminuição de cansaço em nosso organismo. Porém, seu excesso pode causar alguns efeitos colaterais, como a sensação de ansiedade e alterações de sono. Então aqui do lado nós temos, né, a fórmula molecular da cafeína. Gente, cada moléculazinha ali de café, de cafeína, né, ela tem essa estrutura aí. Isso aí você vai estudar com mais profundidade lá no terceiro ano do ensino médio, na disciplina de Química Orgânica. Mas aqui o que a gente quer fazer é o seguinte: a molécula da cafeína tem a forma de dois polígonos regulares. São eles. Gente, o que é um polígono regular? É um polígono que possui os seus ângulos internos, né, todos congruentes entre si, e além disso, as medidas, né, de todos os seus lados é a mesma, né? Então, nesse caso aqui, observa, nós temos dois polígonos regulares aqui, ó. Nós temos este polígono aqui, certo? Fechado e limitado por segmentos de reta. E nós temos este polígono aqui, que também é fechado e limitado por segmentos de reta. O que a questão quer é simplesmente que a gente classifique esses dois polígonos em relação à quantidade de lados. Gente, nesse primeiro aqui, ó, nós temos quantos lados? 1, 2, 3, 4, 5. Então, este polígono aqui, ele é um pentágono, certinho? Agora, este daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, este segundo aqui, ele se chama hexágono. Hexa vem de 6, certo? Lembre-se que o Brasil, sempre que vai para a Copa, né, ele quer buscar o hexa, né, mas nunca consegue. Então, hexágono, vem de 6. Então, aqui nós temos um hexágono e um pentágono. Lembra que o Brasil é pentacampeão mundial, pentágono, 5 vezes. Então, aqui nós temos um hexágono e aqui nós temos um pentágono. Portanto, a resposta correta seria a alternativa D. Certinho? Exercício 4. Em um jogo de memória, os pares de cartas a serem encontrados são desenhos de polígonos e seus respectivos nomes. Sabendo que a figura a seguir é uma das cartas do jogo, o que deve estar escrito na carta correspondente ao polígono apresentado? Então aqui nós temos a imagem da carta e atrás vai estar o nome do polígono. E aí, qual que seria a resposta que você acha, né? Para eu saber qual é o nome desse polígono que vai estar escrito atrás, basta eu contar o número de lados. Vocês estão percebendo que a gente está classificando os polígonos de acordo com a quantidade numérica, né, de lados. Então, basicamente, gente, contar, né, e corresponder ao nome daquele polígono que tem aquela quantidade de lados contadas. Então, vamos lá. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Uma outra forma também de contar seria a gente contar quantos vértices tem, né? Nós temos aqui, ó, um vértice, 2, 3, 4, 5 e 6. Ou seja, qual é o polígono que tem 6 lados e 6 vértices? Acabei de falar no último exercício, né? Seria um hexágono, ok? E nesse caso, esse hexágono ele não é regular, porque você observa visualmente aí, né, que, por exemplo, a medida desse lado aqui, gente, é bem maior que a medida deste, né? Este ângulo aqui de abertura, né, é bem maior do que este. Então aí nós temos um hexágono que não é regular, ok? Finalizando, certinho, na aula de hoje nós retomamos os conteúdos de polígonos e suas nomenclaturas através da resolução de exercícios. Então, voltando aqui para mim, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha compreendido aí como a gente classifica os polígonos, como a gente aí vai chamar os polígonos de acordo com a quantidade de lados. Lembre-se que quando nós temos um polígono de N lados, automaticamente ele vai ter N vértices e N ângulos internos, ok? Então, depois compareça na plataforma Eduque, assista novamente essa aula para você compreender melhor, resolva bastante exercícios. Fiquem com Deus e até a próxima.